Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá chegando por aqui. Seja muito bem-vindo. Que bom que vocês estão por aqui, estão vindo assistir ao vivo mais essa brisa da semana de número 7. O que significa que já estamos há 8 semanas, contraintuitivamente, já estamos há 8 semanas aqui batendo ponto nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-cenário com a minha planta. Gente, vocês que não têm dedo verde, vocês devem comprar essa planta aqui, hein? Essa não é nem essa jiboia aqui primeiro, não. Essa daqui maior do vaso azul. Se eu molho demais, ela sobrevive. Se eu esqueço de molhar, ela sobrevive. A planta tá aí firme e forte, parece até planta artificial, mas não é não. Planta de verdade. Sejam todas muitíssimo bem-vindas, como estou falando com vocês. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o fato de que é a sua incompetência que alavanca a sua vida profissional. E se você está curiosa, se você está se perguntando como que pode ser isso, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, pois é aí mesmo que você tem que ficar aqui comigo até o final para você ouvir o conteúdo todo dessa live e então entender melhor o que eu tô querendo dizer. Roberta, quero saber se você enviou, afinal, então, a live da semana passada para as suas amigas, que você pediu, que você disse que você estava muito interessada, que você gostou. Você viu que a reprise já estava lá no YouTube. Já estava não, né? A reprise entrou no dia seguinte, porque você falou comigo na própria quinta-feira. Espero que sim. Continua lá. Inclusive, se vocês não assistiram alguma das brisas da semana até agora, fica o convite para vocês assistirem que, por enquanto, e provavelmente por pouco tempo, todas as brisas da semana que já aconteceram até agora estão disponíveis lá. Fico feliz, Roberta. Espero que tenha, então, surtido o efeito que você queria. Espero que elas tenham conseguido assistir também. Muito que bem, meu bem. Muito que bem. Como é que vocês estão aí? Já tomaram café da manhã? Quem tá no Brasil? Quem tá aqui do lado de cá do oceano? Já almoçou? Eu já almocei, já até comia um figo seco, que estava uma delícia. Agora tô nesse negócio de comer fruta seca, mas tô amando. É damasco, é figo seco, qual é a outra? Manga, uma manga seca deliciosa, muito boa, muito que bem. Vamos lá, gente. Eu quero saber se vocês que estão aqui comigo ao vivo e se você que está assistindo, de repente, a reprise dessa live, se você sente que hoje em dia, nesse teu momento de vida, você tem um potencial ainda inexplorado. Se você sente, eu quero que você responda aí pra si mesmo, que você seja honesta com você. Você sente que você tem assim, que você sabe que você pode fazer mais, que você sabe que você pode estar num lugar acima daquele lugar que você tá hoje, que você sabe que tem mais coisa que você pode entregar, mas você não tá conseguindo ir pra esse nível. Será que você sente isso? Você acredita que você ainda não chegou no lugar que você gostaria de chegar, ou que você tem condições de chegar profissionalmente? Seja por posição profissional, seja por nome do cargo, seja pela empresa que você está trabalhando, seja se você não está dentro do ambiente corporativo, né? Seja por causa dos resultados financeiros que você ainda não alcançou, seja por causa dos clientes, da carteira de clientes que você tem hoje em dia, que você acha que ainda está aquém daquilo que você tem potencial para fazer. Você já se percebeu assim? Você, por exemplo, ambiciona estar numa posição muito mais alta, muito mais complexa, com muito mais estratégica, muito mais... Como eu posso falar? Diz aí as palavras. Quais são as palavras que vocês estão pensando aí? Numa posição muito mais... Eu pensei numa expressão aqui, mas não quero falar isso. Né? Mas você ambiciona estar numa posição maior do que a que você está hoje, mas você não sabe o que fazer para atravessar esse teto de vidro que você tem assim em cima da cabeça. Vocês conhecem essa expressão? Conhecem? Teto de vidro? Glass ceiling. É uma expressão que vem do inglês, que quer dizer que quando a gente tem um teto de vidro, é como se a gente... Não é telhado de vidro, veja bem. Não é a mesma coisa que a expressão telhado de vidro que a gente costuma usar em português. O telhado de vidro é a pessoa que tem falhas ali, né? Que se coloca como perfeitinha, mas tem falhas e a qualquer momento vai levar uma pedrada no telhado e o telhado vai quebrar e ela vai ser exposta porque ela, na verdade, é uma impostora. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de teto de vidro, glass ceiling, que é a expressão do inglês, que significa que é quando você vê um piso acima da sua cabeça... Calma, é isso mesmo, piso acima da sua cabeça, um teto, né, mas que é um piso pra quem tá acima, e você vê as pessoas caminhando ali em cima, você vê as pessoas passeando ali em cima, você vê as pessoas conversando e trabalhando e tendo conversas mais estratégicas,
E você tá vendo tudo aquilo ali já, sabe, já foi concebido por você, você já enxerga aquilo ali, mas você não tá ainda naquele nível. Você está abaixo daquele piso de vidro, então pra você aquele piso de vidro na verdade é um teto de vidro. E você não sabe o que fazer pra atravessar esse teto de vidro, porque você já tá vendo tudo aquilo, né? Você já concebeu tudo aquilo, você já entende tudo aquilo, mas você não chegou lá ainda. Vocês já se sentiram dessa forma? Vamos que vamos, me responde aqui. Tô vendo que tem um monte de gente aqui que não costuma aparecer, que tá aparecendo. Que legal, Pepe, seja bem-vindo. Quanto tempo que a gente não se fala? Diogo, olha só, a audiência masculina chegando em peso aqui. Gosto assim, meus parabéns. Que bom, porque isso aqui conversa muito com o universo de vocês também, tá? Então vem, inclusive, aproveita pra mandar aqui com um aviãozinho, com esse aviãozinho aqui, essa live pra pelo menos 2, 3 pessoas. Não manda pra todo mundo não, manda pra 3 pessoas que vocês sabem que vão se beneficiar desse conteúdo. Manda pra essas 3 pessoas, pessoas que querem crescer profissionalmente, que vocês sabem que elas têm potencial pra crescer profissionalmente, mas que por algum motivo, apesar das competências técnicas delas estarem arrebentando, elas estão presas embaixo desse teto de vidro. Vamos que vamos. Olha só, tô vendo mesmo. Vem, gente, fica aqui que a gente vai falar. Porque olha só, se você já sentiu isso, se você já se percebeu nessa posição, se você gostaria de estar nessa posição mais alta e tá aí tateando, tá meio que no escuro, não sabe como chegar lá, é hoje que a gente vai mudar esse jogo. É hoje que a gente vai virar essa chave. É hoje que as fichas vão cair e você vai começar a enxergar essa tua realidade profissional de um outro ponto de vista. Que você vai, sabe, começar a... Sabe negativo e foto? Quando você vai pra foto, você vai pro negativo, que é preto tá branco, que é branco tá preto, que fica tudo invertido. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. E na hora que você virar essas chaves do seu profissional, que inclusive essa live aqui surgiu por causa de uns diagnósticos comportamentais que eu entreguei essa semana, que esse tema foi muito por acaso, né? De pessoas diferentes, esse tema ficou muito em evidência durante essas entregas de diagnóstico comportamental. Mas ontem eu entreguei o último encontro do Método Brisa, das turmas 1 e 2, em que a gente discutiu o módulo B, Business, Divisão de Negócios. Então, ó, fica aqui comigo, eu tô vendo que tem aluna minha aqui, fica aqui comigo, que a gente vai organizar esse samba todo. Então, assim, fica aqui até comigo, fica comigo até o final, porque hoje a gente vai fazer essa virada de chave e hoje você vai entender o que você ainda não está enxergando, que você precisa começar a enxergar para romper esse teto de vidro e passar para essa próxima fase da tua vida profissional. Fechado? Para fazer isso, então, fechado ou não tá fechado? Pode responder. Sobe o coração. Não vou falar enquanto eu não subir esse coração. Tô vendo que vocês estão respondendo, responderam ali em cima. Muito que bem, agora eu tô vendo o coração subir, agora sim. E se você está assistindo a reprise, pode tratar de dar um like aí no vídeo no YouTube, fica muito... faça isso agora mesmo, se você está se beneficiando desse conteúdo aqui. E aproveita para compartilhar também o link dessa live com outras pessoas. Então vamos que vamos, gente. Quem tá afim aqui comigo, então, vamos dividir aqui o joio do trigo, vamos separar o joio do trigo. Quem tá aqui comigo já... Fala aí que quer ficar, que quer saber, que quer entender, que quer saber mais. E quem não quer, beijo, tchau, também vai passear, entendeu? Porque aí não perde seu tempo, não perde meu tempo, a gente se agiliza, eu fico aqui só quem tá afim mesmo. Vamos fazer essa divisão aí. Agora, quem tá, fica aqui focado, tá bom? Combinado? Temos um combinado, temos um combinado. Bom, pra falar desse tema, eu vou explicar pra vocês que, no final das contas, é a sua incompetência que alavanca a sua vida profissional. Para isso, eu vou, na verdade, contar uma história primeiro, né? Era o ano de 2019, a minha história primeiro. Era o ano de 2019, eu morava em Portugal nessa altura, eu já fazia os meus atendimentos como coach, eu já tinha fundado o Brisa Coaching, inclusive. Eu já tinha no currículo um MBA que eu tinha feito em Paris. Eu já tinha completado o meu mestrado em neurociência afetiva. Eu já falava 3 línguas fluentes, 3, 4. Eu sempre considero o espanhol assim meia língua, né? Que eu não falo perfeitamente, mas me viro bem no espanhol também. Então já falava 4 línguas ou 3 línguas e meia, digamos assim. E ainda assim, a minha conta tava sempre ali meio que zerada. Eu tava sempre trocando dinheiro. Era 2019, eu já tinha toda essa qualificação, eu já falava várias línguas, eu já tinha, já tinha uma qualificação técnica muito diferenciada em relação a outros profissionais de desenvolvimento pessoal e continuava trocando dinheiro. Trabalhava,
mas no final do mês estava meio que sempre trocando dinheiro. Até que... Olha só como são as coisas, né? Um dia eu tava aqui zapeando no Instagram e aí eu me deparei com um amigo não, né? Um conhecido meu que estudou comigo na época de escola. E ele postou, fez um post e tudo mais, né? Eu não sei nem se eu vi pelo perfil dele, eu vi por outro lugar, mas enfim. Um post dele, ele mediando uma roda de conversas profissional, né? Era um painel, assim, em algum evento, provavelmente. E nessa roda de conversas que ele tava mediando, esse menino, moleque, que estudou comigo na época de escola, tá? Tinha nada mais, nada menos que os ex-presidentes Bill Clinton e Fernando Henrique Cardoso. No dia que eu vi esse post, isso foi um wake-up call pra mim. Foi tipo, cara, chega. Não é possível. Sabe? Eu olhei admirada por aquilo ali, né? Como continuo admirada pela trajetória que esse colega meu de escola, né, continua trilhando. E eu olhei para aquilo ali e eu falei, gente, como assim? Como assim? Tipo assim, ele estudou comigo, ele estudou na mesma escola que eu, sabe? Cresceu na mesma escola que eu. E ele tá ali, sentado, mediando uma roda de conversa com dois caras super importantes na política internacional, né, com um nome super forte, super potente, e eu tô aqui trabalhando pra caramba e trocando dinheiro todo mês. Os clientes super elogiosos, super satisfeitos, sempre, felizmente, graças a Deus, sempre entreguei um trabalho de qualidade, Os clientes super satisfeitos, sempre elogiosos, sempre me enviando depoimentos, me enviando mensagens agradecidas, sempre. Os colegas de profissão, pessoal da mesma área, sempre admirado e sempre me convidando para participar de eventos, sempre me convidando para fazer live, sempre me convidando para dar aula, né, nos cursos dessas pessoas. Isso já acontecia de montão. Mas eu olhava para aquilo e eu falava, gente, tem alguma coisa errada. Entende? Quando eu vi essa foto, eu bati o olho e falei, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que eu estou fazendo ou que eu não estou fazendo e que eu preciso aprender o que é, entender, enxergar o que é pra virar essa chave, porque não é possível. Tem alguma coisa que não faz sentido. Não é pra eu trabalhar o quanto eu trabalho, não é pra eu entregar o quanto que eu entrego, não é pra eu ter as qualificações que eu tenho e tá todo mês trocando dinheiro. Não é que eu não ganhava dinheiro, não. Eu até fazia dinheiro, mas sabe, a conta não fechava, sabe? Era embolado, a conta não fechava. E aí, foi aí que então, né, a partir dessa wake-up call, a partir desse momento que eu parei, dei um passo atrás, falei, não, eu vou dar um zoom out da situação, né, eu vou respirar, porque eu tô aqui meio que na rodinha do rato, eu vou sair dessa rodinha do rato, eu vou olhar para a situação como um todo, para eu entender o que precisa ser entendido, que claramente eu ainda não tinha entendido antes, ninguém tinha me dado essa orientação. Quem me dera se alguém tivesse me entregue o conteúdo que eu vou entregar aqui para vocês hoje, lá naquela altura. Quem me dera, né? Porque facilitava o meu caminho. Não foi, eu tive que sentar, parar, observar, contemplar, observar com cuidado, enxergar as coisas, concatenar, validar hipóteses, testar hipóteses, né? Fazer todo esse trabalho de pesquisa quase que científica para conseguir chegar a essa conclusão. E finalmente eu cheguei em 3 pontos fundamentais que corroboram para o título dessa brisa da semana, que eu digo que é a sua incompetência que alavanca a sua vida profissional. E vão ser esses 3 pontos que eu vou dividir com você agora. Então, eu percebi, primeiro deles, que na vida profissional, mais do que saber de tudo, a gente precisa ser útil. Vou explicar isso. Veja, eu era dentro das minhas circunstâncias, eu era uma acumuladora de certificações, uma acumuladora de graduações, acumuladora de graus, acumuladora de diplomas, digamos assim, né? Fiz o mestrado, fiz o MBA, tirei uma certificação aqui, tirei outra certificação ali. Acho que eu sempre cito aqui, porque eu acho que até corroboram hoje em dia, né, pra minha profissão. Nunca foram certificações aleatórias, não. Mas, sabe, tinha sempre não, tem que fazer esse curso, tem que fazer mais esse aqui, tem que fazer mais essa formação aqui, tem que fazer mais esse treinamento ali, tem que fazer mais não sei o quê, tem que participar desse evento e tudo mais. Era sempre no tem que, não era eu quero. Era eu tenho que. Eu achava
que era colecionando diplomas, que eu ia chegar nesse outro grau. Eu achava que era assim, na minha cabeça era isso que fazia. A gente sempre ouve, né? Não, tem que estudar para ser alguém na vida. Você tem que estudar para conseguir chegar lá. Eu, pelo menos, cresci ouvindo coisas desse tipo e cristalizei na minha cabeça coisas desse tipo. E veja, eu não tô falando contra o estudo não, tá? Mas a gente precisa entender estrategicamente aonde que esse estudo entra. E aí, na minha cabeça, nesse processo, o que eu precisava era saber mais e mais, porque em algum momento eu ia chegar num nível de conhecimento tal que de uma forma quase que passiva e automática ia se transformar em dinheiro no meu bolso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque na vida profissional, seja você um empreendedor, seja você um empresário, seja você um profissional autônomo, seja você um funcionário de uma empresa, seja você um pesquisador acadêmico, você precisa, mais do que saber, ser útil. Você precisa resolver um problema. Você precisa atender uma demanda. Você precisa ter a solução para alguma questão específica que alguém tenha. E na hora que você entrega esse caráter de utilidade, seja dentro da estrutura corporativa, seja né, captando clientes, né? Captando clientes, seja o que for. Na hora que você resolve uma questão específica, aí a pessoa vai estar disposta a colocar a mão no bolso, tirar o dinheiro e entregar o dinheiro para você. É na hora que você faz isso e que você consegue comunicar isso para a pessoa, que você sabe qual é o problema dela que você resolve e que você sabe efetivamente resolver esse problema e você entrega a solução desse problema o mais mastigado possível, que você gera valor e então ganha dinheiro, tá? Veja, para isso, na grande maioria das vezes, foi o que eu percebi, todo o conhecimento técnico que você tem é excedente para a solução que você precisa entregar. Estão entendendo o que eu tô falando? Tô falando grego ou vocês estão entendendo o que eu tô falando? Me dá um feedback aqui, para eu ver se eu tô conseguindo comunicar aquilo que eu quero comunicar. A grande maioria das pessoas, óbvio, eu não tô falando do mundo como um todo. Óbvio que tem pessoas que não têm qualificação, que não têm nem acesso, né? Não tô falando disso, mas eu tô falando das pessoas que costumam estar aqui, das pessoas que costumam consumir o meu conteúdo, das pessoas que trocam comigo, das pessoas que costumam ser minhas clientes, minhas alunas, e que eu sei que passam por esse tipo de situação, como foi o caso das pessoas com quem eu estive entregando esses diagnósticos comportamentais, pessoas extremamente capacitadas, extremamente bem formadas, extremamente competentes, mas que estão patinando para chegar nesse próximo nível, que sabem que tem potencial para entregar mais, mas não estão conseguindo explorar esse potencial. Estou falando desse pessoal aqui, tá? Gente, na grande maioria das vezes, para essa galera que eu tô falando, que eu sei que é um recorte da população mundial, tá bom? Tudo bem, dado isso, vamos dar isso como óbvio aqui no nosso contexto, tá bom? Dado isso, cara, na grande maioria dos casos, o conhecimento técnico que você tem é excedente para a solução que você pode proporcionar para um cliente. O lance é que você tá mais preocupado. Não vou generalizar não, tá? Não vou generalizar não, mas assim, o lance é que aquela sua amiga, você não, mas aquela sua amiga tá mais preocupado com o status daquilo que ela sabe, com o status dos diplomas que ela tem, com o status da atividade profissional que ela vai exercer, do que efetivamente com os resultados daquela atividade profissional. Então ela não tá tão preocupada assim em botar dinheiro no bolso, em ser útil, entendeu? Ela quer ser a sabichona, ela quer ser a pessoa que sabe mais. E eu falo isso porque eu vivi isso. Aliás, eu queria falar, até eu separei aqui, esqueci de falar antes, que eu queria ter falado pra você, que veja, isso que eu vou falar aqui pra vocês não serve só pra mim não serviu só pra mim não, que hoje, graças a Deus, essa não é mais a minha realidade, né? Serviu pra outras pessoas. Semana passada, tem 2 semanas, dia 26 de maio, pra ser mais específica, eu recebi um direct assim: Isa, só para te dar um feedback, a formação para médicos e enfermeiros foi hoje, correu super bem. Acho que iniciei bem nervosa, mas rapidamente me soltei e perdi aquele medo. É uma pessoa, cliente minha,
que não é médica nem enfermeira e que foi convidada a dar um treinamento, uma formação para médicos e enfermeiros. E ela estava super ansiosa em relação a isso. E aí, depois que aconteceu, ela me escreveu. Aí ela continua. E sabe o que mais? Antes do nosso trabalho, eu jamais seria capaz de estar lá com a postura que tive. Antes de 2020, veja, né? Bate com as datas que eu falei aqui. Antes de 2020, eu acharia sempre que eles saberiam muito mais do que eu, porque são médicos naquele pedestal. Mas dessa vez a especialista era eu. Obrigada. Estão entendendo, gente, do que eu tô falando? Isso que eu tô dando aqui pra vocês, isso aqui é Orimpó, isso aqui eu nem sei, é o que eu digo, eu nem sei porque que eu dou essas coisas gratuitas. Ontem, na mentoria, uma aluna muito querida e generosa falou assim, não, Orimpó é o que você dá gratuito lá no Instagram, o que a gente tá encontrando aqui é diamante lapidado. Foi essa frase, tem até que recortar isso pra postar aqui no Instagram pra outras pessoas saberem. Gente, então tá vendo? Quando a gente começa a moldar o nosso olhar pra isso e perceber, você viu o que ela falou ali, né? Ela falava assim, como é que ela falou aqui? Eu acharia sempre que eles saberiam muito mais do que eu, que eles saberiam mais do que eu. Tá vendo a cilada do conhecimento, a armadilha do conhecimento, que a gente tá sempre achando que precisa de um novo diploma, saber um pouco mais, quando não tem nada a ver com isso. O que a gente precisa entender é empacotar o conhecimento que a gente já tem, o que a gente precisa aprender a fazer é empacotar o conhecimento que a gente já tem de forma que ele seja útil para alguém. De forma que aquilo que já é óbvio pra gente por causa dos estudos que a gente já fez, que a gente já acumulou, que aquilo sirva para alguém. Não de uma forma acadêmica, estruturada, não, mas de uma forma que faça sentido para resolver o problema de alguém, para resolver uma questão de alguém, para desenvolver, sei lá, para entregar uma ambição para alguém, algo que a pessoa tem a ambição de conquistar, entende? Quando a gente faz isso, a gente vê a nossa vida profissional indo para o próximo nível. Segundo ponto, gente, então o primeiro foi esse, acho que a gente precisa entender que na vida profissional a gente precisa ser útil e não sabichão. Ou seja, né, fazendo a relação ali com a incompetência, você não tem que ficar sabendo de tudo, não tem que saber. Né? Você precisa, pelo contrário, reconhecer que você já sabe muito, mas que você não sabe empacotar isso ainda de forma útil para as pessoas. Ou vender isso, ou comunicar isso de uma forma que as pessoas entendam. Segundo ponto, você precisa saber reconhecer e se apropriar da ideia de que você não dá conta de tudo. Cara, isso aqui muda o teu jogo. Bota você num outro patamar. Por quê? Eu vou explicar. Porque justamente por não ser capaz de dar conta de tudo, que você precisa, não é que você quer ou não quer, você precisa, como você não consegue dar conta de tudo, você precisa focar numa coisa específica, delegar e contratar pessoas. Enquanto você achar que dá conta de tudo, você vai fazer tudo meio mais ou menos. Agora, quando você reconhece que você não vai conseguir dar conta de tudo, você vai precisar, então, focar, delegar e contratar e ainda... O que eu tô falando aqui, focar, delegar e contratar no ambiente profissional, mas também no teu ambiente doméstico. Porque você tem uma casa para cuidar, você tem um filho para criar, você tem roupa para lavar, você tem comida para fazer. E você também não vai dar conta de tudo. Então, talvez você também precise contratar pessoas para isso. Agora, veja só. Se você precisa necessariamente, para conseguir dar conta do trabalho que você tem que fazer, contratar alguém para te substituir em casa, digamos assim, você precisa estar sendo remunerada à altura, a ponto de conseguir ter grana para pagar bem uma pessoa para fazer esse serviço, certo? E é aí que eu vou usar uma expressão que não é muito sofisticada, mas eu uso sempre, admito, que é aí que a água bate na bunda. É na necessidade. É na necessidade. Quando você reconhece essa necessidade, que você vai mexer os seus trapinhos e vai aprender a negociar condições de trabalho melhores. Vai negociar um salário mais alto, vai negociar menos horas de trabalho, vai negociar outra pessoa para entrar na sua equipe e dividir o trabalho que você está fazendo e está te tomando tempo demais. Entende? Então, assim, aqui a gente já não está falando de competência técnica. Porque, veja,
Negociação supostamente é uma coisa de pessoas de vendas, e não necessariamente você trabalha em vendas. Se você trabalha de vendas, a negociação até é uma competência técnica tua, né? Mas a gente não tá falando disso. Imagina que você é, sei lá, gestor de estoque. Tem nada a ver com vendas. Você é um gestor de estoque. Ah, mas você está trabalhando muito. Então você vai precisar aprender a negociar com o teu chefe. Você vai precisar aprender a negociar com teus subordinados. Você vai precisar aprender a ganhar um salário maior ou contratar mais gente para tua equipe. Então a negociação, ela vai precisar fazer parte das suas soft skills. Porque quando você faz isso por necessidade, não é por capricho, é por necessidade mesmo. Por necessidade. Quando você faz isso, veja só, você delega, aí você passa a ter uma equipe para gerir. Então você deixa de ser o subordinado e você passa a ser o chefe. Aí você negocia um salário mais alto, aí você aumenta os seus resultados financeiros. Tá entendendo? Mas para isso, você precisa reconhecer que você não dá conta de tudo. Ou seja, você precisa reconhecer a sua incompetência. Veja, mais uma vez, tô aqui mostrando para você que é a sua incompetência que alavanca a sua vida profissional. Enquanto você achar que você sabe sim, que você pode sim, que você consegue sim. Enquanto você for mulher guerreira, ai, tem o pavor da mulher guerreira. Ai, a mulher guerreira dá uma canseira, tem a preguiça da mulher guerreira. Gente, enquanto você ficar bancando a mulher guerreira, você está ferrada. Está ferrada de verde e amarelo, meu bem. Está ferrada de verde e amarelo. Então para com essa palhaçada. Para de querer bancar a mulher guerreira. Admite que você não dá conta de tudo. E não é só você não. Tá tudo bem, ninguém dá conta de tudo. É normal, você não é super-heroína. Entende? Mas você precisa admitir pra você mesmo isso. Porque é ao admitir pra você mesmo que você vira para um chefe que tá botando trabalho no teu colo, você fala, cara, não tô dando conta. Não, desse jeito não tá dando. Eu vou precisar de um assistente. Eu vou precisar contratar alguém, contratar um estagiário, contratar um analista. Eu vou precisar... Não dá, desse jeito não dá. Eu acho que a gente precisa aumentar a equipe. Entende? Ou então assim, desse jeito eu tô tendo que trabalhar mais e eu não tô conseguindo fazer as minhas coisas em casa. Então eu preciso de um salário maior pra botar alguém fazendo as minhas coisas em casa, cozinhando pra mim, lavando a minha roupa, limpando a minha casa, porque isso precisa ser feito. Então, e aí, chefe, qual vai ser? Entende? Mas você precisa reconhecer que você não tá dando conta. Você precisa reconhecer isso primeiro. E finalmente por aqui, gente, fazendo sentido? Estão comigo? Estão me acompanhando? Que a gente ainda tem mais um ponto pra ver aqui. Mais um ponto pra eu mostrar pra vocês por que a incompetência de vocês, por que é a nossa incompetência que alavanca a nossa vida profissional. Tá fazendo sentido, muito que bem. Terceiro ponto. O seu chefe sabe mais do que você. Ainda que ele não saiba. Vamos lá que eu vou explicar isso. E se você não trabalha para um chefe, se você não tem um chefe, se você é um autônomo, empresário e tal, o teu cliente sabe mais do que você, ainda que ele não saiba. O que eu tô querendo dizer com isso? Que mesmo que essa pessoa, para quem você precisa entregar alguma coisa, para quem você precisa entregar o seu tempo profissional, saiba menos do que você, né? Quando eu digo ainda que ele não saiba, ainda que de repente ele não sabe mesmo mais do que você. Mas ainda que ele não saiba mais do que você, a posição dele dá a ele essa autoridade. E no final das contas, se você não souber agradá-lo e atender aquilo que ele está pedindo e responder à demanda que está sendo colocada, seja pelo cliente ou seja pelo chefe, você não vai gerar o valor que a gente estava falando lá atrás. Você não vai estar sendo útil. Enquanto você ficar batendo de frente falando, ai, mas o meu chefe, ele não sabe o que ele pede. Eu ia gerir essa unidade aqui melhor do que ele. Eu ia saber fazer isso aqui melhor do que ele. Mas você não é chefe. Então é melhor que você entregue aquilo que ele está pedindo, ainda que seja para os resultados serem ruins. E aí o chefe do chefe perceber que aquela pessoa, a estratégia que aquela pessoa usou não é uma estratégia ideal e por isso talvez ela não seja competente. Mas a você cabe fazer aquilo que lhe foi atribuído, entende? Se você fica brigando de frente, batendo de frente com, não, ele tá pedindo pra eu fazer isso aqui, mas não é isso que eu vou fazer não, vou fazer outra coisa.
Ele não sabe o que ele tá pedindo. Tem uma coisa melhor aqui pra eu fazer. Se você ficar fazendo isso, você vai ser considerado um insubordinado. E você não vai ser bem avaliado. Se você quiser entregar pro seu cliente está dizendo que quer X e você quer entregar Y para ele, você tá errado. Teu cliente não vai comprar de você, ele vai comprar da concorrência. Não adianta. Ainda que você saiba que é Y que ele precisa. É Y que ele precisa. Mas se é X que ele quer comprar, vende X para ele. No meio do caminho, no meio do processo, você vai aumentando o nível de consciência dele. E aí, quem sabe, ele se dá conta que, na verdade, ele precisa de Y e não de X. E aí ele vai estar disposto a comprar Y de você. Agora, se você bater de frente e falar, não, você quer comprar X, mas eu só te vendo Y, ele não vai te ouvir. Ele vai para a próxima porta, bater na próxima porta para comprar da próxima loja. Teu chefe, se você ficar pro teu chefe, não, você me pediu isso, você pediu esse relatório, mas eu achei esse relatório irrelevante. Com rei na barriga, sabe? Com rei na barriga. Não, você me pediu isso, mas achei besteira. Não acho que essa informação aí é pertinente. Você falou pra eu fazer isso aí, mas também não fiz não. Não fiz não porque achei que não era um trabalho inteligente. Achei que era um trabalho burro de fazer, não vou fazer esse trabalho não. Meu filho, você não vai crescer assim. Lembrei da Márcia Sensitiva. Para de ser louca! Adoro esse meme da Márcia Sensitiva. Para de ser doida! Gente, o teu chefe ou o teu cliente sabe mais do que você, ainda que não saiba. Para com essa arrogância, com essa pretensão de achar que você sabe o que a pessoa quer. Entende? Primeiro que você só tá vendo ali um recorte da vida da pessoa. Você não tá vendo a vida da pessoa como um todo. Né? Você não tem a visão panorâmica que o teu chefe tem. Porque o teu chefe tá gerindo você, tá gerindo mais pessoas além de você, mais unidades além daquelas que você tem acesso, mais cadeias de comando e etc. Entende? Então você só tá vendo tem uma visão parcial. E talvez você até tenha razão. Eu não vou nem dizer que você não tem razão. Talvez você até tenha razão. Mas ainda assim você não tá em posição de impor. Percebe? Você precisa ser humilde. Precisa parar, gente. Precisa parar com essa arrogância de achar que sabe tudo, que consegue tudo, que pode tudo. Essa mania de grandeza, de se achar autossuficiente. Porque se você fosse autossuficiente mesmo, você não ia precisar, não ia depender de cliente, não ia depender de chefe. Mas não é assim que funciona. Seres humanos são seres sociais. Isso se desdobra para todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa vida profissional. A vida profissional, ela não existe se for você com você mesmo. O máximo que vai acontecer se for você com você mesmo é que você é um artista, que você está fazendo um hobby. Mas a vida profissional, necessariamente, é você servindo alguém. É você servindo a um cliente, é você servindo a uma audiência, é você servindo a uma empresa, é você servindo a um chefe, é você servindo... A vida profissional implica em servir. Implica nessa troca. E é só quando você se reconhece nesse papel incompetente de não precisar saber tudo, mas precisar aprender a ser útil. De reconhecer que não dá conta de tudo e então ir negociar o que precisa ser negociado por necessidade. De aprender, entender e internalizar que o teu chefe ou o teu cliente sabe mais do que você ainda que eles não saibam. É só quando você reconhece isso que, claro, né, é um assunto, uma coisa que sempre permeia as nossas conversas. Tudo isso aqui só acontece quando você desenvolve a sua humildade, quando você abre mão do seu orgulho, da sua vaidade e desenvolve a sua humildade. É só quando você tá nesse lugar que você vai ser capaz de romper esse teto de vidro e ser considerado para vagas maiores. Ouse ficar aí achando que você sabe mais do que todo mundo. Ouse ficar aí dizendo qual caminho que você tem que seguir em vez de seguir a ordem. Ouse ficar nessa posição arrogante de tipo, eu sei mais do que você, eu dou conta de tudo. Vai se ferrar. Vai ficar aí chupando o dedo. Vai ver o trem partindo e você ficando para trás na plataforma. Somos seres imperfeitos, como muito bem minha amiga Cláudia Schäble colocou aqui pra gente.
Somos seres imperfeitos. Então, por favor, trate de botar tua viola no saco, trate de botar seu rabinho entre as pernas, trate de desenvolver a sua humildade, porque aí sim você vai ver a sua vida profissional deslanchando. Deslanchando. Como aconteceu comigo, como aconteceu com essa cliente querida que me escreveu aqui esse depoimento que eu falei pra você, que casou perfeitamente com esse papo, como eu conversei com as clientes com quem eu fiz, para quem eu fiz as entregas dos diagnósticos comportamentais nos últimos dias. E aí, aí a gente vai, nadar de braçada. A gente vai nadar de braçada e colher naturalmente os frutos disso. Gente, esse é o tipo de coisa, por exemplo, que a gente se aprofunda e que, mais do que se aprofundar, a gente dá as bases concretas e o raciocínio intelectual para você chegar a essas conclusões e para você se apropriar desses comportamentos e desses movimentos. É isso que eu faço com vocês lá dentro do Método Brisa. O meu curso principal, o meu curso de inteligência social, que é para você refletir sobre essas relações e sobre essa sua posição na vida e como circular nesses diferentes ambientes de uma forma estratégica. Vou só deixar esse recado aqui hoje. Você que não é aluna do Método Brisa, que ainda não entrou no Método Brisa, fique sabendo disso. Fique sabendo disso, porque lá dentro tem uma estrutura muito mais bem embasada, passando por vários setores da sua vida, te ajudando a compreender coisas que talvez você esteja aí, patinando e por isso você não está alcançando os resultados que você deseja. Por enquanto eu falo só isso, mas fiquem comigo que teremos novidades em breve. Um beijo enorme nessa nossa brisa da semana número 7, que amanhã, às 10h30 da manhã, nesse mesmo horário aqui de hoje, ela vai estar disponível, a reprise dela vai estar disponível lá no YouTube. Então, se você sabe de uma pessoa que vai se beneficiar desse conteúdo, que não conseguiu assistir aqui ao vivo, ou se você também chegou depois da brisa da semana, já ter começado e você perdeu o início, foram só fogos por aqui. Muito conteúdo de valor, ouro em pó, como conversamos lá atrás também. Se organize para assistir a reprise amanhã. Um beijo enorme, nos vemos nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, semana que vem, na brisa da semana número 8. Tchau, tchau.